Ready. Houston, we have a problem. And here we go. Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial do Ratos de Cinema. E essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos do Ratos. Estamos aqui para falar hoje de um filme que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Não é nem a vida imitando a arte, né? É a arte imitando a vida. É verdade. É verdade, bem observado, Felipão. Aqui com a gente também, o Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo, espero que todos estejam bem. E como o Felipe falou, um momento delicado e traz com que a gente venha falar de um filme muito interessante na sua concepção. Vamos falar dele, vocês vão saber exatamente agora. Clássicos Modernos, nós temos hoje um Clássicos Modernos, que é a nossa série que traz os filmes de volta, filmes de uma certa relevância, filmes que talvez foram fracassos na época, a crítica não falou tão bem na época, e a gente vem aqui para fazer justiça a esse filme. Então a gente vai decidir se esse filme merece ou não ser considerado um clássico moderno, de acordo com o Ratos de Cinema, nosso Ratscast. O filme em voga é Contágio, de Steven Soderbergh, com Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Jennifer Ehle, Elliot Gould, John Hawkins e Bryan Cranston. Na sinopse oficial, pouco depois de voltar de uma viagem de negócios, uma executiva morre de uma suposta gripe. Enquanto a epidemia mortal se espalha, os médicos precisam identificar o vírus para conseguir combatê-lo e acabar com o pânico da população. Esse filme foi lançado em 2011, olha só. O filme custou 60 milhões, é um dos maiores orçamentos da carreira do Steven Soderbergh. Faturou mundialmente 136 milhões e meio de dólares. E a continuação já está acontecendo, é só olhar para fora da sua janela. Como eu avisei no nosso cast sobre o coronavírus, que foi um cast que a gente fez anteriormente a esse filme é um dos filmes mais alugados hoje do iTunes. Estava no top 10 até pouco tempo, já esteve entre os 50 e ficou muito tempo no top 10. Eu comentei que ele chegou a ficar na frente de alguns lançamentos na época, ficou na frente do Parasita, ficou na frente do Era Uma Vez em Hollywood, quando eles estrearam nas plataformas de streaming, e esse filme estava sempre ali nas cabeças, né? Em condições normais, eu vou começar dizendo o seguinte: eu acredito que esse filme não estaria aqui para essa sabatina dos clássicos modernos. Mas assim, o Contágio pra mim não é top 5 nem da filmografia do Soderbergh. Eu escolheria outros filmes dele pra trazer para os clássicos modernos. Mas, pra mim, ele é talvez o retrato mais fiel da nossa realidade atual. É um dos filmes mais comentados, né, sobre filmes que preveram isso. E ele ganhou uma relevância e uma atenção que merece uma segunda assistida e merece esse debate. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei mais revendo agora. Não tanto pela situação que a gente vive, mas eu digo agora como filme. Como filme, eu achei o filme bem redondinho. E eu acho que as histórias falaram mais comigo, né? Mas assim, na época que eu vi o filme, só avisando aos nossos ouvintes, antes de eu falar de cenas específicas, nós obviamente vamos falar de spoilers para Contágio, o filme de 2011. Então, se você não quiser spoilers, por favor, pare aqui, veja o filme e depois volte, porque vai valer a pena. Mas enfim, eu lembro que na época que eu vi o filme em 2011, a cena que mais me marcou foi a cena do Matt Damon na fila pra pegar comida, e aí eles falam que a comida acabou e tal. E aí eu lembrava dessa cena. Quando essa cena começou, eu falei, nossa. E aí ele bate num rapaz que tá querendo roubar a comida da outra pessoa. E enfim, uma outra cena que me marcou também, eu acho que esse filme não é um filme violento, mas as cenas de violência foram as cenas que me marcaram, acho que na época. A cena que entram na casa da mulher do Lawrence Fishburne pra roubar o antídoto e tal. Eu não sei porquê, mas essas cenas me marcaram. Eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês conseguem lembrar o que mais chamou a atenção de vocês na época? E se alguma coisa mudou vendo o filme hoje? Bom, o que mudou, assim, em 2011, como a gente estava comentando, né? Como o mundo estava numa outra rotação, né? A gente encara como um filme normal, um filme, como o Felipe falou, de sci-fi, de uma coisa bem distante do que poderia estar nas nossas vidas, né? E aí eu revi o filme ontem, né? E aí revendo ontem, eu gostei mais do filme porque eu não tinha reparado muito na parte técnica do filme em 2011, na primeira vez que eu vi. Eu acho que o melhor do filme, né? Eu acho que realmente é a direção do Steven Soderbergh. Eu acho que ele conduz muito bem o primeiro ato e o terceiro ato, né? Ele faz uma coisa que é muito interessante nesses filmes, que ele mostra sem falar.
né? Eu acho que o primeiro ato é genial, né? Que ele vai te apresentando vários personagens, né? E vai te apresentando o contágio, né? A epidemia indo em larga escala, mas não sendo explícito, como se fosse uma linguagem bem documental, assim, sabe? Então, eu, assim, tive um apreço melhor pela parte técnica do que realmente o filme, né? Achei bem interessante a própria fotografia, que é ele que faz também, né? Com muito tom sépia, muito azul, muito cinza. Então foi isso, o que mais me pegou nessa segunda visão foi a parte técnica. Eu gostei mais dessa segunda vez do que a primeira. Confesso também, foi uma experiência melhor, assim. Todos nós, então. E como você falou, o filme é bem redondinho mesmo, assim. Bem construído. E engraçado, tem umas coisas que eu não me lembrava de forma... Por exemplo, quando a personagem da Gwyneth Paltrow morre, isso, sei lá, tem 10 minutos de filme ou menos... Aquilo me pegou de surpresa. Eu não lembrava também. Eu não lembrava também. Eu não lembrava que ela morria tão cedo. Ela é Gwyneth Paltrow, ela não vai morrer com 10 minutos. Eu acho que no início do filme ela deve ter umas 4 ou 5 cenas no máximo. É óbvio que ela depois tem outras, né? Mas eu acho que no início, quando ela morre, você fala... Ih! Mas é importante ser uma atriz famosa ali, eu acho, sabia? Muito. Além do não, impacto, vencedora assim, do Oscar, hein? Ele matou uma vencedora do Oscar. Pois mas não é gratuito ser uma atriz de renome ali, não só pelo impacto de matar uma personagem, a atriz, né, como a gente falou, com 10 minutos de filme, mas porque é uma personagem chave na história. Então a gente fica com a imagem, com a personagem na cabeça. E como vocês falaram, depois ela volta, né? Mas uma cena que eu me recordo bastante era a cena quando a personagem da Kate Winslet descobre que tá doente. Que ela liga pro Lawrence Fishburne para contar. E ele fica muito mal com aquilo. Ele fica... Porque o Lawrence Fishburne, ele é dele isso, como ator, assim, talvez como pessoa. Ele passa uma credibilidade fodida, assim, né? Não sei se vocês sentem isso. Mas eu, quando vejo qualquer coisa com o Lawrence Fishburne, ele passa uma credibilidade, uma parada, assim. Nesse filme, isso pra mim é muito forte. Sim. Então, é um dos personagens que mais me chama a atenção no filme. E uma coisa que, cara, que eu havia esquecido completamente, mas quando eu revi, eu acho a trilha sonora desse filme muito, muito boa. Posteriormente, eu ouvi muita trilha desse filme. Olha só. E com o tempo esqueci, né? Aí quando eu ouvi a música, falei, caralho, pode crer. E a trilha sonora me fisgou de novo. O filme acabou, eu tava assim, a trilha sonora desse filme é boa, cara. Mas a parte técnica, como o Maguinho falou, a direção, a fotografia, usando diferentes tons de... Ele usa muito o amarelo, né? Muito. Né? Isso é na filmografia dele, na verdade. Pois é. E aqui essa cor mais quente, né? Passa um pouco essa ideia de... É até um pouco difícil explicar, assim, mas aí falando pra mim, assim, as cenas que tem essa cor, assim, passa uma sensação de calor, mas um calor meio de fadiga. Um negócio meio cansativo. Exagerado mesmo, assim. Exagerado mesmo, assim. Te causa uma sensação de desgaste, assim. Então, o Soderbergh, nesse sentido, ele é muito bom diretor, né? Por mais que tenha algum filme aqui a colar que a gente não goste. Mas ele é um diretor que não tem medo de arriscar, né? Ele é muito bom. E só um adendo ali, né? Que vocês falaram, o que mudou, né, de 2011 para cá? Basicamente mudou, que era um filme de ficção científica com drama e virou um documentário, né? Quase pra dizer isso. Quase isso. Mas olha, esse negócio da fotografia que você falou me lembrou uma coisa. Esse é o filme dele, pós-Traffic, que mais parece o Traffic. Eu digo visualmente, assim como o Maguinho tava falando, que tecnicamente é muito bonito. Tanto a parte da ciência, aquela parte mais distante da gente, né? Que eles falam, a gente não entende. Então ele trabalha muito o azul. Assim como no Traffic ele trabalha a parte de Washington, né? A parte da política, a parte que tá muito distante da gente, com o azul. E aí o México ele trabalha todo no tom amarelado, pra passar aquele calor. E aí aqui também, você vê também esses tons amarelados, quando eu sinto quando tá mais próximo da gente, né? Quando tá próximo da nossa realidade, enfim. Mas isso é muito bem observado. E a trilha, você também observou, eu achei bem, bem interessante também, Filipão. Eu queria falar um pouco do elenco do filme. O filme tem 5 vencedores de Oscar: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard e Steven Soderbergh como diretor. E mais 5 indicados ao Oscar, que é o Lawrence Fishburne, Elliot Gould, John Hawkins, Jude Law e Bryan Cranston. Não, mostra a imensa moral e a quantidade de amigos que o Soderbergh tem, né? Em Hollywood.
Sempre, né? Ele sempre faz filmes assim, mas... ainda falando sobre esses atores, a gente acompanha no filme, agora entrando um pouco na trama do filme, a gente acompanha algumas subtramas, né? O filme ele é guiado por alguns personagens centrais, cada subtrama desse filme aborda um lado social. Pelo menos isso é da maneira que eu vejo, se vocês não concordarem, vocês me falam. Mas assim, eu acho que uma subtrama é mais relacionada à questão da mídia, a outra é mais relacionada à questão da ciência, a outra é mais relacionada à questão da política, a outra mais do governo, enfim. E essas subtramas, elas às vezes terminam e geram outras subtramas, ou assim, você acha que ela vai para um lado e ela vai gerando uma outra subtraminha aqui, outra aqui, outra aqui, e a gente vê indício disso logo na sequência inicial do filme, né, que é quando a gente vai acompanhando os primeiros casos do vírus, né, a gente começa acompanhando a Gwyneth Paltrow e depois uma outra pessoa, e como se o filme realmente fosse fragmentando, assim, logo no início. Tudo isso é muito legal, tudo é muito interessante, mas pra mim, nem todas as subtramas funcionam muito bem. De todas essas subtramas, qual delas que vocês acham que funcionam melhor? E quais que não pescaram vocês e quais que poderiam funcionar melhor, Maguinho? E engraçado que eu vendo ontem, me lembrou um filme que não tem muito a ver, mas não diretamente, que é um ensaio sobre a cegueira. Sim. Que assim, ele me fez refletir muito sobre o quanto o ser humano ele é frágil como sociedade. E no caso de uma enorme adversidade, como é que a gente se porta, né? Então acho que o Contágio tem uma particularidade bem interessante, que é como que ele lida com isso, né? Como a gente comentou também, o filme ele mostra sem ficar dizendo as coisas, né? E ele vai sendo conduzido de acordo com as tramas que passa para um, passa para outro, e é como se fosse uma grande epidemia, né? Que vai, né, cada vez aumentando mais. Assim, vai mutando, A história também vai assim, mutando, né? Sim, pra ser sincero, cara, eu acho que quando uma das integrantes da OMS vai lá pra Hong Kong e ela fica lá, aquele sequestro dela, essa subtrama eu acho que assim, é claro, né, a gente tá falando de um filme que ele potencializa tudo ao máximo por ser um filme, obviamente, mas tirando essa trama que me falou, cara, enfim, forçou um pouco e tal, o resto eu acho que fica tudo muito costuradinho, porque no final você entende o que é, na verdade, o que o filme é, né, o filme é sobre como que o ser humano, como que o mundo encara isso, né? Não é sobre suas consequências, mas como o ser humano é ganancioso e, enfim, por diversos outros adjetivos, ele lida com essas grandes adversidades, né? Não lembrava também que a Kate Winslet morria no filme, não lembrava. Nem eu, essa também não lembrava. E eu gostei muito da trama dela, né? Muito interessante. Sim. Como ela se empenha e tal, e ela enfim, como você tá ali no centro, né, daquela situação, a chance dela ser infectada seria muito grande, né, e os resultados são, enfim, é a vida dela ceifada, mas assim, e é uma cena, como você falou, impressionante, porque ela não tem som, né, ela sai dela lá, naquele hospital meio que de campanha, né, e tentando falar com o próprio Lawrence Fishburne, e aí a cena seguinte é um saco, enfim, ela tá pálida, branca, enfim, eu acho que a melhor a trama que eu mais achei interessante foi a dela. Legal. Antes de perguntar pro Felipe, uma outra coisa que eu achei interessante também, que eu esqueci de falar, é o fato disso, né? Você, quando o filme começa, você acha que a personagem principal vai ser Gwyneth Paltrow. Ela é a protagonista do filme. Então, você não sabe como vai ser o filme, né? Então, aí ela morre. Aí você conhece o Matt Damon. Você fala, não, é o Matt Damon. Óbvio que é o Matt Damon. O Matt Damon é o principal de todos os filmes do Soderbergh. Não é possível. Tem que ser ele, né? Aí ele vira o herói, vamos dizer assim, né? O protagonista. Só que ele não é. O papel dele não tem essa importância toda. E aí, de repente, quem tem todas as respostas é a Kate Winslet. Só que quando ela entra na questão, já tem outros 500 personagens. Então você já meio que entendeu o que é o filme. Mas ela é a pessoa que você deposita toda a sua esperança, porque ela tem as respostas de tudo. É ela que fala pro Matt Damon que ele não vai morrer, porque ele é imune e tal. Então você, essa mulher sabe, hein? Ela que vai chegar morre. Então, o filme vai brincando com esses teus sentimentos, né? Com quem você... Como o filme não tem protagonista, na verdade todos são, você acaba gostando mais de um, de outro, e às vezes ele puxa a sua perna. Só pegar um gancho no que o Maguinho tava falando, na cena da morte da Kate Winslet. Tipo assim, é uma porrada que você toma nessa cena, e a Kate Winslet, pra mim, é a mais próxima de uma protagonista do filme. Se a gente fosse tentar procurar um protagonista maior entre esses protagonistas das subtramas, aí eu fiquei com a sensação que a Kate Winslet é a mais próxima disso. E ela morre, sei lá, no meio do filme, faltando uns 40 minutos. Então, o filme tem um pouco isso, né? Aí, respondendo a questão das subtramas, eu concordo com o Maguinho. Eu acho que a subtrama da Marion Cotillard
Assim, eu acho que não atrapalha o filme, não prejudica o filme. Acho que é interessante a ideia de tentar pegar um vilarejo ou um lugar que, em teoria, a vacina chegaria por último, assim, né? Mas sobra um pouco do filme, fica um pouco perdido. Concordo. Eu acho que essa subtrama aí, apesar de não prejudicar o ritmo do filme, a narrativa, acho que sobra um pouco. E duas coisas que eu acho interessante, e hoje como a gente está um pouco suscetível emocionalmente à coisa do filme, é interpretar que o Matt Damon basicamente somos nós, né? Dentro dessa situação. Sim. Então, dentro de casa, meio que nessa neurose, tentando cuidar um dos outros. Ele, no caso, tem uma filha adolescente, que é imprudente pela idade mesmo, né? Tem um namorado e essa questão toda. E o personagem do Jude Law também me chamou muita atenção, porque em 2011 as redes sociais já eram muito fortes, né? Isso nem tem muito no filme, essa questão da rede social. Mas o Jude Law me pareceu hoje o WhatsApp, seria sabe, uma coisa assim? Fazendo a campanha contra, negativa. Pois é, trazendo informação errada, é desinformação, pois é. Só que no filme, como trabalhar essa desinformação? Não vai ser através do aplicativo, como é que você mostra isso num filme? Tem essas subtramas, como você falou, bem costuradas assim, que eu acho que é para tentar fazer um panorama geral da situação, né? Acho que essa foi a ideia do Scott Z. Burns e do Soderbergh, mesclar tanta subtrama. Eu concordo com vocês, acho que a subtrama que menos funciona é a da Marion Cotillard. Não sei se é um fator determinante, mas ela estava grávida quando ela fez esse filme. Obviamente ela nunca aparece grávida no filme, até porque não condiz com a história, mas ela estava grávida de 6 meses quando ela terminou de gravar as cenas dela. Olha só. Pois é, então se você reparar bem, e eu só fui descobrir isso depois, mas depois eu passei algumas cenas dela na minha cabeça, tem várias cenas que ela é enquadrada da cintura pra cima, perdão, vamos dizer, do peito pra cima, né? A barriga dela não é enquadrada muito bem, então, principalmente quando ela tá sentada. Ela tem várias cenas sentadas e onde você só vê ela, né? A mesa meio que tapa a barriga dela. Então, eu não sei dizer se ele... Não me parece que cenas daquela personagem foram cortadas. Não me parece que foi isso, sabe? Assim, tipo, ela tá grávida, a gente vai ter que... Isso aqui a gente não vai poder filmar. Não me parece que foi isso, mas a maneira que ele costura o filme, ela, até o momento que ela é sequestrada, ela fica muito tempo até ela aparecer de novo no filme. Então parece que tem uma barriga muito grande aí. Óbvio, pra mostrar que ela passou muito tempo, mas é que não vai pra lugar nenhum. Quer dizer, até vai. Mostra que as indústrias são mais gananciosas, né? E não vão negociar, enfim. Tem toda uma questão ali, eu entendo, mas eu não sei se a mensagem fica muito... interessante naquela subtrama. Agora, sobre a subtrama de Jude Law, e aí agora eu vou falar das minhas cenas favoritas. Aqui tá a subtrama que mais me conquistou. Se eu for lembrar desse filme agora daqui a mais 10 anos, eu acho que eu vou lembrar mais dessa parte. Que é uma parte que eu não lembrava, também concordo com você, Felipe. É um personagem que eu tava gostando. Eu achei que ele era um mocinho nesse filme. Ele vai atrás dos cientistas, ele quer saber a verdade, por que você não conta, mas tudo bem, ele é meio excêntrico, mas eu tava achando que ele era um dos good guys. Eu achei que ele era um dos bonzinhos do filme. Só que, cara, desde a primeira cena, o Soderbergh tá te falando quem ele é. Na primeira cena você vê eles vendo na televisão, que tal, tem um caso aqui, outro aqui, e ele tem aquele videozinho que foi feito por uma câmera, um cara filmou o outro no metrô do Japão, e ele quer que aquilo esteja no jornal, e ele quer que aquilo esteja no site, com o nome dele. Então ali já diz muito sobre quem é aquele personagem, né? E ele tá forçando a moça lá, o contato dele no jornal pra fazer isso, a mulher fala que não, porque ela tá mantendo ela tá mostrando que o jornalismo de verdade tem ética, e ele não. E aí ele vai atrás de uma verdade, a verdade que ele inventar, enfim. Só que olha só, eu fui tão bem vendido sobre esse personagem, eu tava tão achando que ele era bonzinho, que quando você descobre, quando você vira a chave, você fala assim, puta, ele é um filho da puta lá. Ele inventou ele pegou qualquer remédio, sei lá, um remédio X, que ele ganhou um dinheiro, obviamente, pra falar daquele remédio, e as pessoas estão loucas. E é o momento onde as pessoas estão entrando nas farmácias e quebrando tudo e tal, e ele tá do lado de fora lá, filmando, todo protegido e tal. E aí você vê que ele mesmo fica chocado, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Então isso mostra muito disso que vocês estavam falando, da sociedade que não deixa de ser individualista e gananciosa, mesmo se você tiver que mentir, se você tiver que causar pânico, Então essa subtrama pra mim foi a mais redonda. O final dela é sensacional, a maneira que conclui tudo também foi uma surpresa. Muito disso que o Maguinho tá falando. Acho que a subtrama que mais corrobora isso que o Maguinho falou de mostra, não explique muito, né? Mostra. É a subtrama dele. Eu achei a melhor pra mim de todas. Eu acho que eu comprei que ele era um filho da puta, acho que antes de você, assim. No início, não. No início, mas eu acho que eu comprei, assim, esse cara, sei não. Tem uma cena que ele sai pelas ruas de São Francisco, que tá com muito lixo revirado, ele tá com a roupa... Não, mas aí você meio que já sabe, né? Aí ele tá lá distribuindo... Sim. Então. Mas assim...
essa cena chamou a atenção, que tem uma vizinha dele que pede a ele o remédio, né? Isso. E ele fala que, tipo, não tem, mas quando tiver eu passo aí. Só que o Jude Law nessa cena, mesmo ele sendo um filho da puta, você sente o remorso dele ali dá um baque nele, sabe? Não é só aquele cara que é filha da puta e acabou. Porque isso, a desinformação, ela causa isso. As pessoas, elas começam a depositar a esperança num lugar onde não tem, né? E às vezes isso é o limite entre a vida e a morte. É o que tá acontecendo com os supermercados. As pessoas acham que assim, olha, os supermercados não vão ser abastecidos. Então, vai, compra tudo que você pode, enche a sua casa e deixa os outros morrerem. Assim, trazendo um pouco agora para a questão do vírus, que como a gente já tinha conversado antes, eu falei isso no cast passado por a parte dos assinantes, eu não lembrava tanto do filme, mas eu nunca foi um filme sobre o vírus, né? Agora eu tenho mais certeza ainda, ele não é um filme sobre o vírus, apesar da questão toda de achar, de como a gente vai achar a cura e tal, seja uma parte importante, mas e o final do filme também, a questão toda de como o vírus nasceu, mas eu acho que é só um mero pretexto, um MacGuffin para realmente você ter essa desconstrução, esse desenvolvimento desses personagens todos. Mas eu quero perguntar pra vocês o seguinte, vocês acham que ele pode realmente ser considerado o filme oficial do coronavírus? Cara, depende do ponto de vista, mas eu acho que assim, é o que mais se aproxima das questões sociais, assim, né? A gente falou isso abertamente, que o filme não é sobre o vírus em si, mas sim sobre as consequências que ele causa no mundo, né? E nos povos e tal. E ele aborda muito isso, que assim, o contágio consegue tirar das pessoas as características mais diferentes, né? Serem solidárias, protetoras, sádicas, persuasivas, violentas, companheiras. Eu acho que tudo isso no filme ele é abordado pelas pessoas, né? Eu acho que assim, você pode traçar um perfil, né, muito parecido com o que a gente está acontecendo aqui quando a gente sai na rua, a gente vai no mercado e tal, a gente vê pessoas que estão tentando fazer a sua parte e outras, como o Felipe falou, que estão cagando, tipo, falsificando o álcool gel, pegando caminhões de papel higiênico e você não pensando nas pessoas, né? Eu acho que assim, cada um, nesse momento extremo, pensa muito em si próprio, né? Mas a gente esquece que a coletividade, ela tem que ser pensada. Então, eu acho que assim, por lidar com essa parte muito física, né, das condições humanas, e é claro que assim, ele potencializa o filme. Com um mês você tem tipo 28 milhões de mortos, né? Com 30 dias você tem numa escala tipo absurdamente grande, que não é o que está acontecendo, né? Eu acho que ele chegou a comentar, Maguinho, que entre 3 pessoas uma vai morrer. É mais ou menos isso que eles falam. Uma vai morrer, exatamente. Mas eu acho que depois eles acham a cura e não chega a isso, então... Sim. Mas, respondendo a sua pergunta em questão, eu acho que, assim, ele se assemelha muito mais porque ele se baseia muito mais na realidade das consequências que as pessoas enfrentam, né? E mais do que você falar sobre o vírus em si. Perfeito, eu acho que o Maguinho falou bastante, né? Falou bem. Falou. Não é sobre o vírus, ele é sobre como a sociedade vê o vírus, né? Eu achei isso interessante. Mas, Filipão, pra você, como é que é? O que você acha? Então, cara, o filme tem, como vocês já falaram, né? O vírus do filme ele é mais letal, né? Vamos dizer assim, ele mata mais rápido e a forma com que ele se dissemina é muito mais rápida também, né? Mas isso aí até em termos de narrativa pro filme faz sentido, melhor, né? Com certeza. Faz mais sentido. Mas eu acho que pensando assim na situação toda, tem umas similaridades assim que chamam muita atenção, né? Obviamente o fato dela vir da China já causa uma surpresa rápida, né? E assim, é mencionado no filme, em algum daqueles diálogos dos cientistas, que eles falam que esse Covid-19 é uma mutação de outros vírus que já existiram. Uhum. E esses vírus, eu não vou lembrar o nome agora, vocês me desculpem, mas eles são mencionados no filme, esses dois anteriores. Uhum. E segundo consta, até o segundo foi até mais letal do que esse, né? Só não se disseminou dessa forma. Então, assim, e eu acho que o filme busca, ainda mais hoje a gente vendo o que está acontecendo, eu acho que o Scott Z. Burns, que escreveu, ele fez uma pesquisa bem importante, assim, e eu acho que ele tentou ser o mais fiel possível. Se isso acontecesse, como o mundo, como os órgãos e os governos iriam lidar com isso. Então, algumas similaridades chamam a atenção, assim, me chamaram a atenção, né? Então, e como vocês falaram, não é sobre o vírus, poderia ser qualquer vírus. Poderia matar mais, matar menos. É sobre essa reação das pessoas, né, e os diferentes tipos de situações que uma situação dessa consegue causar. Então, assim, esse carimbo aí de filme oficial, né,
Eu acho que sim, cara. Eu acho que tem muita similaridade assim, com o que a gente está vivendo. Sim. Até porque é algo que a gente não imaginava, né, cara? E eu, particularmente, assim, espero que a nossa geração e as gerações futuras não venham a ter que passar por isso de novo. Mas o filme tem até uma mensagem meio, nas entrelinhas, meio ambiental no final ali, né? Porque ele passa aquela ideia de que foi o desequilíbrio do meio ambiente que somou uma série de fatores que culminaram no vírus. Sim. Que contaminou uma pessoa e pronto, é o suficiente. É o paciente. Que eu vou te falar, Felipe, só te cortando rapidamente, que na minha opinião é a melhor cena do filme. Eu vou comentar isso depois, que é exatamente a sequência final, que assim, não era necessária, mas já que teve, eu achei muito boa. É muito boa. Ela hoje poderia ser um pós-crédito. Do jeito verdade, até que ela ela é montada assim, e o corte pros créditos é sensacional. Tipo, corta pra ela, tirando a foto, pá, créditos, né? Exatamente. Então, tudo já foi dito. Isso tem um pouco que você falou, né? Que ele mostra sem explicar. Não fica alguém, uma narraçãozinha explicando, não, que o desmatamento levou o morcego. Não precisa disso. E, de fato, o filme não é sobre a origem. Assim, tem a procura do paciente zero, que é uma questão para tentar descobrir a cura do vírus. Então, assim, mas o filme não tem essa questão de vamos investigar de onde veio o vírus, a origem do vírus. Essa não é uma preocupação, não é uma resposta que o filme procura dar, apesar de ele dar no final. Mas eu acho essa sequência também, eu não lembrava dela, achei essa sequência sensacional. E corta, foi como vocês falaram, corta dia 2, ela bater na foto, que é uma cena que a gente já viu, em outro ângulo, né, pela câmera de segurança, e puf. Então ainda traz essa mensagenzinha nas entrelinhas ali, que eu achei bem interessante, assim. Então, respondendo a pergunta, eu acho que pode ser considerado sim. É isso aí. O vírus do filme se chama MEV-1, né? MEV-1, que é a primeira vez que ele aparece, MEV-1. E é um vírus no filme criado por morcegos e porcos, como a gente falou. Ele é, na verdade, a mistura de dois vírus que existem, que é o H1N1, que é originário de porcos, e o Corona SARS, originário de morcegos. É mais ou menos uma variação do SARS, que é o que a gente tá vendo hoje com o coronavírus. Eu acho que sim. Pra mim, Marcelo Cipreste, talvez esse que o Maguinho falou, nem me lembrava, mas o Ensaio sobre a Cegueira, Blindness, em inglês, é um filme do Fernando Meirelles. Sim. Ele não fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos, mas é um filme que eu gosto muito. Eu acho muito, muito bom. É um filme que me chocou muito na época quando eu vi. E eu acho que ele também representa bastante um pouco do extremo, né? Do lado de lá, assim. Quando você lida com uma coisa que você não tem a menor ideia de onde vem e o que vai deixar da sociedade. Então eu acho que seria talvez a mistura dos dois. Eu entendo as pessoas estarem procurando esse filme como o filme oficial do coronavírus. É um dos filmes muito procurados nos streams, nas redes sociais, como a gente falou. Mas o vírus em si, se você for ver o filme pensando no corona, não tem muito a ver na questão médica e tal. Até porque tem muito de Hollywood aí, né? A pessoa não estuda a vacina, injeta nela mesmo e parte pro meio do olho do furacão pra ver se ela vai pegar a doença ou não. Talvez essa mulher fosse a única esperança que a gente tivesse se ela morresse, se não tivesse dado certo, enfim. Mas aí é um filme de Hollywood, ela tem que viver e dá tudo certo. Então a vida não é muito assim, mas tem muita coisa nesse filme que eu acho que dá pra tirar realmente da vida de hoje. Esse filme é tão tecnicamente perfeito que em 2011, pra vocês terem ideia, a revista New Scientist, ela publicou um artigo sobre essa fidelidade, né? E aí eu vou ler exatamente o que eles escreveram sobre o filme. Eles falaram o seguinte: é difícil nomear um blockbuster americano tão investido na realidade por trás da ciência como Contágio. Embora tenha seus defeitos e incorreções, poucas produções de Hollywood mostraram de forma tão realista o processo da ciência e seus sucessos e frustrações. Só isso já faz de Contágio um filme único. Difícil não concordar com isso. E então, depois disso, depois de tudo isso que a gente falou, eu vou levar a minha pergunta dos clássicos modernos, que é ou não é um clássico moderno? Podemos ou não podemos dar aquela chancela de clássicos modernos? Belíssima pergunta, né? Pergunta principal do cast. Eu acho que ele está sendo, ele não é, né? Mas ele está sendo um clássico moderno pela situação que o mundo se encontra e pela, como a gente falou, pela similaridade das coisas e de como que o mundo tá a cada dia. É impressionante como assim, a cada hora sai uma informação nova, saem mudanças novas, saem diretrizes novas, saem comportamentos que a gente tem que ter. Então assim, o mundo ainda tá descobrindo no meio de tantas mortes, no meio de tantas coisas, sabendo lidar com isso. E como a gente sabe, né, a nossa geração, a geração dos nossos pais não teve uma situação dessa. Então a gente não tá sabendo lidar com isso e isso demora um pouco mesmo. Então, respondendo de novo a sua pergunta,
Contágio está sendo um clássico moderno, está sendo relevante para a situação que a gente se encontra. Ele não é, mas no momento é o melhor que a gente tem para tentar entender um pouquinho o comportamento do ser humano. Muito bem, então eu vou dizer que é um sim, tá, Magui? Vou marcar sim. É um sim com ressalvas. Muito bem. Filipão, é um clássico moderno ou não, na sua opinião? Então, cara, eu penso que não só os clássicos, né, mas a obra de arte, seja ela qual for, vai muito da relevância dela, né? Tecnicamente falando, cinematograficamente falando, não seria um filme que você botaria na estante de clássicos, normalmente, né? Uhum. Mas isso em qualquer tipo de arte, em cinema também, existem clássicos que não são muito relevantes dentro de um contexto social dele, da época, mas não são grandes obras, assim, talvez tecnicamente falando, né? Eu acho que talvez em música isso seja um pouco mais fácil. Uhum. Eles têm, às vezes, discos que você escuta, você fala, pô, não é tão bom quanto os outros, mas tem uma relevância, tem questões dentro dele que fazem dele maior do que ele seria. Então, acho que, pensando dessa forma, eu acho que o Contágio não era na época que saiu, talvez não fosse há 6 meses atrás, mas eu acho que hoje, pela relevância que ele tomou, eu acho que, até por essa questão científica que você mencionou aí, né, que é a matéria que fizeram, então eu acho que dá pra gente carimbar que é um clássico moderno pela sua relevância que ele ganhou com o tempo. Que a tendência é acontecer o contrário, né? Uhum. É geralmente o filme perder relevância. Tanto que às vezes a gente vê filme antigo e fala, o filme envelheceu mal. É um pouco isso. E os clássicos, eles não envelhecem, que a gente fala muito isso aqui, né? E esse Contágio, então 2020, passaram-se 9 anos, não é tanto tempo, mas eu acho que ele continua muito atual, assim, não só pelo que a gente está vivendo, sabe? Uhum. E dá para considerar ele como um clássico moderno, na minha opinião. Muito bem. Olha, eu vou falar para vocês, tô me debatendo até agora sobre isso, porque eu acho que o que você tem hoje muito sobre esse filme é a curiosidade das pessoas em relação ao que a gente está vivendo. Então você tem essa questão da curiosidade e você tem a questão da qualidade do filme em si. O filme ele tem problemas, na minha opinião. Como eu falei, algumas histórias simplesmente não te levam para lugar nenhum. Todas as atuações são boas, os diálogos são bons, o filme te prende. Ele é um filme que definitivamente eu acho que as pessoas têm que ver. Eu não sei se agora é o melhor momento, porque a gente está vivendo aquelas fases da perda, sabe assim? E aí a gente pode dizer o que a gente está perdendo, mas como sociedade muitas coisas, mas aquelas fases da perda que acho que a primeira é a negação. Não tem vírus nenhum, pô. Tem vírus não, tá tudo bem. E depois é o medo. Então acho que a gente tá vivendo o medo. Lá no final a gente já vê na China isso, que já é aceitação, né? Você já vê as pessoas, tem que ficar em casa mesmo, tá de boa, vai passar. Mas agora a gente tá na fase do medo, que você tem que realmente assustar as pessoas e as pessoas entenderem que é realmente muito importante você estar em casa. Então o medo tá levando as pessoas a fazerem coisas absurdas, mas ao mesmo tempo o medo também deixa a gente em casa resguardado de pegar esse vírus. Eu acho que esse filme trabalha muito bem essa questão do medo. Ele é, pra mim, parte do que faria o filme ser o filme oficial do coronavírus, mas como clássico, pra mim, ele falta algumas coisas. Um clássico, pra mim, teria menos imperfeições como esse filme. Então, eu vou votar não, tá? Porque eu ainda tô me debatendo muito sobre se ele é ou não, mas eu diria que não. Mas, pela maioria, pelos votos de vocês, ele passa e ele é um clássico moderno do Ratscast. Salva de palmas, então, pra contar. O seu, então, seria um não com ressalvas, né? Um não com ressalvas. É um bom filme. É um bom filme, um excelente... Um filme acima da média, não é um excelente filme, um filme acima da média, mas eu quero saber dos nossos ouvintes, que se você está ouvindo esse cast aqui durante o surto de coronavírus, ou se você já está ouvindo no futuro, já passou, isso tudo já não diz nada, a sociedade já está normal, entendeu? Já temos 3 braços, 2 cabeças, enfim. Eu quero que você fale pra gente, o que você acha? É um clássico moderno, não é pra vocês? Quero ouvir a opinião de vocês também. Vou encerrar esse cast agradecendo aos nossos queridos amigos que viram esse filme. Definitivamente, assim, a gente pode assumir, eu quero que vocês falem isso na despedida. É recomendado o filme, né? Eu mesmo votando não, eu recomendo de ver o filme. Mas eu quero saber de vocês, vou começar com o Felipe Fernandes. Muito obrigado pela sua participação, Filipão, e até a próxima cast. Bom, galera, essa questão que eu falei da relevância, assim, o filme, eu acho que é importante, até a gente falou do impacto do medo, né? Talvez pra gente ter uma noção, assim, de
porra, vamos ficar em casa, cara. Tem uma notícia que eu li ontem, por exemplo, que tem uma cidade no norte da Itália, que é uma cidade, acho que da Itália que mais gente morreu, que eles não têm como enterrar os mortos, não tem necrotério. Tá indo um caminhão do exército pegar. Então a cena que eu mencionei, que o cara pergunta, e os sacos pros mortos, acabou quando? Quando eu li a notícia, aquela cena me veio à cabeça assim, instantaneamente. Então, como a gente falou, tem as questões de Hollywood, mas se conscientizar alguém que pode ser um negócio sério, não como um filme, mas que vão segurar a onda que está no momento, então acho que é importante, né? E o filme em si eu também recomendo, assim, independente da situação, é um filme, assim, como o Marcelo falou, acima da média. E acho que é importante, é um bom filme, assim, como cinema é um bom filme, e acho que é um momento pertinente para assistir o filme, né? Perfeito. Então é isso, gente. Vamos mantendo aqui as recomendações, né, que a gente escuta na TV o tempo todo, na internet o tempo todo, mas a gente ainda vê a galera vacilando. Vamos ficar em casa, vamos se cuidar, que se cada um fizer a sua parte, mais rápido tudo vai voltar à normalidade e a gente vai poder dizer que venceu o coronavírus, né? E manter a higiene das mãos, o cuidado com o próximo, porque quando a gente fica em casa e mantém a higiene, a gente não está cuidando só da gente, né? A gente está cuidando de quem está perto da gente. Isso vai para o vizinho, do condomínio, da sua rua, não é só sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. E é isso. Agradecer pela oportunidade. Nas redes sociais aí, para quem quiser me procurar para a gente bater um papo sobre cinema, coronavírus, futebol, sobre quarentena, o que seja. Estou como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterboxd para discutir aí sim cinema, como FG Fernandes. E um grande abraço para vocês, meus amigos, e obrigado pela oportunidade da gente estar batendo esse papo bom aqui. Muito bem, Filipão, obrigado mais uma vez. Maguinho, quero me despedir de você também. Sei que é difícil essa época para você, sei que é difícil sentar no sofá para ver um filme, sei que você sente muita falta daquela sala larga, grande, alta, teto alto, verdade. telão. Bate uma saudade muito grande. Nossa, pois é, mas em breve, meu amigo, em breve nós estamos fazendo isso, obviamente, como o Felipe falou, para o bem de todos nós. Quero agradecer você e eu quero saber também de você se você recomenda o filme, independente de qualquer coisa. Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que é o melhor momento para as pessoas verem esse filme, até porque o filme fala muito pra gente, né? A gente olha muito pra nós mesmos, né? Vendo o filme pelas atitudes que acontecem e pelo que a gente pode não deixar acontecer, né? Então, como o Felipe falou, continuem se cuidando, tentem ficar em casa o máximo que vocês possam conseguir. E só uma reflexãozinha rápida que me fez pensar muito depois, que é a cena final, né? Que ele explica quais foram os motivos. E aí eu falei, cara, como o ser humano, ele é pequeno demais perante o nosso planeta, né? Você vê que assim, a gente maltrata ele tanto, cara, e você vê que tipo, em um mês, em 3 semanas, 2 semanas, exemplos que o planeta dá de ser muito, muito forte, dele se reciclar o tempo todo. Você vê que as águas lá de Veneza estão limpas, cristalinas, com peixes. Sem os turistas, né? Tem os turistas, então assim, você vê que a falta de emissão de gás carbônico faz com que o ar fique mais limpo na China, então assim, isso em pouquíssimo tempo, né, deixa a gente mais claro que assim, cara, como a gente é nada perante a esse planeta. Então é isso, continuem em casa, né? O filme é importante sim. Estou nas redes sociais, Marcelo Perillo no Facebook, nas redes sociais também do Bar Calabouço. Como eu sempre falo, continuem vendo seus filmes, né? Em streaming, em casa, onde vocês possam. E já a gente vai estar todos juntos, trabalhando, tendo nossas vidas, né? Partilhando do bem comum e indo ao cinema sempre. Um abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Muito bem, Maguinho, obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer vocês ouvintes que estão aqui acompanhando com a gente. Nós estamos tentando tocar o Ratoscast da maneira que a gente pode, toda semana. Pra gente é uma alegria também, né, Maguinho, ter essa conversa com vocês. Obviamente a gente não tá conseguindo trazer nenhuma atualidade do cinema, porque os cinemas estão fechados. Mas o recado que eu deixo, querido ouvinte, busque informações. Mas não busque informações assim no WhatsApp, né, nas redes sociais. Exato. Porque nem sempre as fontes são exatamente daqui. Eu vejo assim links da Folha de São Paulo, links do Globo, com algumas coisas muito absurdas, e aí, obviamente, quando você clica não é bem aquilo. Então, dá pra meio que diferenciar, né, o que é e o que não é. Então, busquem informações seguras, confiáveis, não só durante essa época de quarentena, mas
pra sempre, que a gente tire boas lições, assim, dessa época. Então, como eu falei, a gente tá vivendo uma época meio confusa agora, mas eu acho que vai dar uma acalmada, a gente vai se acostumar melhor, muita coisa vai mudar, inclusive questões trabalhistas vão mudar, a gente vai ver que é possível sim usar o home office como uma ferramenta, então muita coisa vai mudar. A natureza é assim, né? Ela vai, como o Maguinho falou, mudando sempre, transformando, agora é o momento, tá transformando algumas coisas também. Busca informação. Gente, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vou ver e já vi no meu letterboxd.com/mcprest. Vai ter bastante filme aí. Eu tô fazendo o pacotão da quarentena. Vai ter bastante coisa legal. Ratscast mais uma vez agradece a presença e a companhia de todos vocês. Um abraço e força para todos nós.